Olá, mais um episódio do podcast Previon Brasil. Dessa vez para nós falarmos sobre o uso da inteligência artificial na área da saúde. Temos a honra de ter como convidado o Daniel Vital. O Daniel é graduado e mestre em Engenharia Biomédica e doutor pela Unifesp em Ciências Radiológicas. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel, ao nosso podcast, onde a nossa dose diária de prevenção em oncologia. Perfeito, doutores. Agradeço primeiramente o convite. É sempre uma honra poder estar participando, estar podendo colaborar aí no quanto a difundir a inteligência artificial dentro da área da medicina. Eu brinco que eu variei entre as áreas, né? Minha formação é técnica na área de engenharia, na área da graduação e o mestrado especificamente. Trabalho aí com inteligência artificial desde quando não se tinha esse nome propriamente dito, né? Como a gente estava brincando aqui antes de iniciar. E depois eu fui ver o lado oposto, fui fazer minha doutorado justamente na área de ciências radiológicas, para ter um pouco mais de contato realmente com o meu público-alvo, na parte das ciências humanas no sentido da radiologia propriamente dita, ter a visão do lado dos profissionais que vão estar utilizando esse tipo de tecnologia, para ter esse mix de informação que eu sempre digo que quando a gente vai trabalhar com a aplicação da inteligência artificial dentro de uma determinada área, o know-how daqueles que já utilizam o trabalho no dia a dia com aquele determinado objetivo alinhado com quem tem o conhecimento técnico para o desenvolvimento dos modelos neurais é o que otimiza a realização de criação de técnicas, ferramentas que vão realmente ter uma aplicabilidade. A gente, muitas vezes na área acadêmica, a gente brinca que é desenvolvido, eu fiz um artigo, publiquei, criei um modelo, mas você vai entender, e qual que é a aplicabilidade disso no final do dia? Não, isso funciona dentro de um ambiente delimitado, para exames específicos, aí você vai para a realidade, o mundo exterior, aquilo acaba não sendo a realidade, né? Então, quando a gente acaba mixando, trabalhando e balanceando com os dois lados, a gente consegue aí ter oportunidade de desenvolver soluções que realmente podem aí apoiar, no nosso caso aqui, a rotina diagnóstico. Excelente. Perfeito. Daniel, eu acho que a gente está vivendo uma revolução. Está dentro dela. O que a gente está vivendo hoje vai ser totalmente diferente daqui 5, 10 anos. E hoje a gente brinca com certas ferramentas que estão disponíveis, mas cada vez mais você está falando dessa aplicabilidade da inteligência artificial até no nosso dia a dia na área médica. E na área médica, que é a nossa área, até a área de prevenção, a Previonco, que é baseada em inteligência artificial, vem para até escalonar. E até para a inteligência artificial vem para, além de escalonar, ela vem para dar até acesso a muitas pessoas em relação à saúde. Mas vamos voltar um pouquinho. O que é inteligência artificial? O que a gente chama de inteligência artificial? E a gente não chamava antes, mas a gente já vivia um meio de inteligência artificial. É um termo muito que está na moda hoje em dia, mas já existia antes ou começou ano passado com Elon Musk, a inteligência artificial? Não, perfeito. O que eu acredito que seja o mais simples para a gente começar a falar sobre inteligência artificial, eu gosto sempre de dar um passo atrás, que a gente relaciona a inteligência artificial à questão computacional, propriamente dito. Então, hoje a gente sabe que existem inúmeros tipos de softwares, onde você pode desde utilizar imputando informações dentro dele, até alguns softwares que eles chegam a tomar algum tipo de decisão baseado em alguma informação que você acaba indicando a ele, e essa informação é o que a gente chama de uma tomada de decisão automatizada, ou seja, através de um input de uma informação específica, aquele software toma uma decisão baseada em alguma premissa.
Isso é o princípio da inteligência artificial. É quando você tem algum tipo de algoritmo, algum tipo de software que consegue, através de um mecanismo, através de uma informação inicial, tomar uma decisão a partir disso, a partir daquilo que ele foi treinado. Até Eu então... gosto, desculpa te interromper, eu gosto muito de dar o exemplo do WhatsApp. Quando você está ali no WhatsApp digitando e de repente aparece a palavra inteira que você queria digitar, isso é um tipo de inteligência artificial, correto? Exatamente, é um tipo de NLP, de Neurologistic Proton, onde você vai, através da prevenção das primeiras letras daquela palavra, e até mesmo do que você geralmente mais digita dentro do WhatsApp, ele já te dá uma pré-edição das principais palavras que provavelmente é o que você está querendo digitar para completar. Só para as pessoas entenderem como a inteligência artificial está no dia a dia, né? E eu acho que isso é importante. Exatamente. E quando a gente pega esse tipo de informação, então a gente tem basicamente o início desse tipo de algoritmo nascendo lá na década de 80, e ao mesmo tempo você vai ter os físicos e os matemáticos teorizando as fórmulas matemáticas que vão criar o que a gente chama... passou a chamar como inteligência artificial no momento que a gente começou a ter aprendizado profundo, né, que a gente conhece do inglês do Deep Learning, onde o próprio modelo computacional aprende por si só, sem você ter que colocar informações prévias. Quer dizer, você vai colocar as informações de entrada prévia, mas você não vai ter que tirar as características e atributos específicos daquela informação. Como eu trabalho por imagem, por exemplo, eu tenho uma foto de uma bola. Como eu sei que é uma bola? É um elemento circular, que ele tem uma borda no formato circular, então ele tem uma projeção, uma forma específica, e eu poderia ensinar para o meu algoritmo que eu consigo determinar que aquilo é uma bola, ensinando ele, por exemplo, a pegar um contorno, a pegar uma forma específica e dizer, isso é uma bola. Quando a gente vai para esses modelos matemáticos propostos lá na década de 80, eles tentam que o próprio algoritmo aprenda sozinho, por exemplo, que aquilo é uma bola. Com isso, é claro, lá na década de 80, a gente não tinha poder computacional para estar desenvolvendo isso. As tão famosas GPUs, quem investiu na NVIDIA sabe tão bem como eles estão bem hoje em dia, justamente por essa necessidade de poder computacional e dados o suficientes para treinar esses modelos. Então, até o início dos anos 2000, a gente utilizava muito o termo de desenvolvimento de algoritmos de classificação, algoritmos de árvore de tomada de decisão, porque você poderia ter uma entrada e um número finito de saídas. Então, trazendo para o conceito médico, o paciente está com febre, ele está com náusea e beleza, eu vou entrar dentro de um protocolo de atendimento. Quais são os possíveis? Legal, tem esse. A partir de uma investigação por um exame, eu posso tomar um determinado procedimento, um determinado diagnóstico, e eu vou conferir se ele tem alguma alergia, alguma outra informação, para saber qual é a medicação que eu vou estar passando para esse paciente. Esse aspecto ele é limitado no sentido que você sabe as informações que estão ao longo da cadeia. E por isso que a gente chama muitas vezes de árvore de tomada de decisão, porque ele tem uma ramificação limitada dentro das suas possibilidades. Aí a gente pega os últimos 10 anos, com o aumento do potencial computacional através das máquinas de vídeo, né, as GPUs especificamente, as placas de vídeo, a gente consegue começar a fazer inúmeras operações numéricas em segundos através desse poder computacional, que é o que permite o desenvolvimento do até então aprendizado profundo, que ele nada mais é do que ter uma ramificação do que a gente chama de neurônios, porque ele relembra o nosso cérebro no sentido que ele vai pegar as informações iniciais, gerar uma série de operações matemáticas nesses respectivos neurônios para você ter uma sinapse no sentido de uma resposta final.
essa cadeia, ramificação que a gente chama de neurônios, que lembra justamente o cérebro, levou esse termo de inteligência artificial como se fosse realmente uma mente, um cérebro no aspecto mais cru dele, né, na sua forma mais simples, que são respectivamente seus neurônios, e que lembram justamente a esse termo de inteligência artificial que hoje eu brinco, não é uma bolha, pelo contrário, a bolha estourou. Quem estuda a inteligência artificial desde o final da década de 80 e os últimos anos sabia que esses algoritmos já estavam programados, desenvolvidos, basicamente matematicamente definidos. O que aconteceu é que hoje, o que o doutor citou, estamos começando a ver a aplicabilidade desses algoritmos no dia a dia e as pessoas, como assim? Hoje você já tem inteligência artificial que faz texto para você, que faz imagem, que faz vídeo automaticamente, inúmeras ferramentas. Acho que o ChatGPT foi quem iniciou essa cadeia de soluções que cada dia mais surgem novas tecnologias, mas que nada mais é do que justamente a aplicabilidade desses modelos matemáticos serem utilizados no dia a dia na aplicação humana. É isso que eu acho que é interessante, porque quando você começou a falar dos diagnósticos, da árvore de ramificação, é interessante porque me passou todo na minha mente o meu estudo durante 15 anos em medicina. Então, tudo que eu aprendi em 15 anos de medicina, você já fica preocupado. Pô, será que alguém vai tomar? A inteligência artificial vai, com poucas perguntas, já conseguir fazer um diagnóstico, coisa que eu demorei 15 anos para estudar e ainda estudo, né? Eu acho que não, na verdade, né? Porque você sempre vai precisar ter o discernimento humano para falar se aquela informação está ou não correta. Aquela informação que a inteligência artificial te dá. E você estava comentando da aplicabilidade, o Zé Márcio colocou da aplicabilidade do WhatsApp, mas eu queria escutar um pouquinho de você da aplicabilidade na medicina, na prática. A gente sabe que a sua empresa chama Arpia, você vai contar um pouquinho dela, mas o que ela faz na prática? E se ela dispensa o ser humano ou não? Ela precisa do ser humano ou não precisa? E a que ponto que está? E se isso já começou ou se isso a gente está falando que vai começar daqui 5, 10 anos? Conta um pouquinho para a gente. Perfeito, doutor. Eu acredito que hoje há uma limitação e uma barreira quando a gente fala de inteligência artificial dentro da área da medicina, e eu vou voltar justamente nesses dois pontos. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial realmente voltada à medicina, hoje ela está muito mais focada na questão diagnóstica. A gente tem ferramentas que vão acelerar o processo de diagnóstico. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem, muitas vezes, mesmo no setor privado ou no setor público, uma demora desde a identificação de um diagnóstico até essa paciente começar, por exemplo, um tratamento. E quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, para as mulheres, isso é um fator vital. Quanto mais ágil essa precocidade de diagnóstico e o início do tratamento adequado, maiores são as chances de sobrevida. E quando a gente analisa esse tipo de modelo de inteligência artificial, às vezes é um modelo simples de alerta, mas que vai ler o laudo médico no final, vai identificar um BIRADS alto, vai identificar um nódulo maligno, às vezes suspeito, já dispara um alerta para o próximo passo, para priorizar aquela paciente dentro do atendimento, para que ela vá para um especialista o mais rápido possível e assim sucessivamente encurtando. E a gente viu em alguns casos que um tempo médio da primeira mamografia até o início do tratamento em 120 dias, reduzindo para 42, para 40 dias, justamente porque o alerta que muitas vezes demoraria 30, 40 dias entre a paciente fazer a mamografia e voltar naquele especialista,
trouxe a prioridade para aquela fila de atendimento. Então, numa simples leitura... Você otimizou o fluxo, deu prioridade para quem realmente precisa. Né? Exatamente. Só para entender e fazer um resumo, assim, as mulheres... Por isso que eu falo que ela escalona, a inteligência artificial consegue escalonar e consegue uma leitura de dados muito rápido, igual você estava falando. Em segundos, a gente tem... Eu lembrei de uma história engraçada, não é engraçada, mas assim... Todo mundo fala que quando o homem foi para a Lua em 1969, aquela parte de computação, que eram vários computadores, hoje em dia tudo aquilo cabe no nosso celular, na verdade. Né? É como se a gente tivesse equipamento para tudo isso. E é o que a gente está falando. Então, esse escalonamento de dados, ele atinge mulheres em qualquer lugar. Né? No SUS, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, você não vai precisar mais que algum ser humano faça essa triagem de milhares e milhares de mamografia. O que você está falando é que você tem um software que ele vai dar para você quais são os casos prioritários para serem vistos pelo médico que lauda aquelas mamografias. Exatamente, que entra também no aspecto da limitação que eu havia comentado, mas seguindo o que a gente já tem realidade no mundo afora, Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul também muito forte, boa parte da Ásia, é justamente essa triagem de exames, que cada vez mais vem crescendo essa demanda. Às vezes o número de profissionais é baixo ou é concentrado. Quando a gente olha no Brasil, 69% dos radiologistas estão concentrados no Sudeste, então muitas vezes pacientes no Norte, no Nordeste não têm acesso, aí entra aquela briga, não faz mamografia porque não tem vontade ou porque não tem profissional depois para laudar. Entra também esse aspecto. E a diferença é muito grande entre as regiões, então a inteligência artificial também ajuda a trazer essa maior equidade entre as pacientes em diferentes regiões, acesso, em diferentes... descentralização, né? São coisas muito importantes. Né? Exatamente, e que muitas vezes ela vai ajudar até mesmo a identificar qual paciente precisa desse atendimento mais ágil. Porque a gente sabe, quando a gente fala de mamografia, a cada 100 pacientes você vai ter 2, 3 casos realmente que são casos suspeitos, necessário fazer um acompanhamento completo, mas a cada 100 exames que um humano precisa ver, o primeiro e o 100º, ele está com atenção diferente, ele está cansado, ele tem o estresse da sua jornada de trabalho, que é natural. É um trabalho visual, quando a gente fala, né, especificamente com imagens, mas a gente vai ter também em outros tipos de análises clínicas, laboratoriais, também tem essa mesma dificuldade. E quando a gente tem lá fora essa questão da triagem, eu não gosto do termo, mas é o de praxe, os normais e os exames alterados, a gente consegue entender, olha, doutor, aqui vamos chamar atenção para uma determinada região, prioriza esses casos quando o doutor tiver maior atenção, e aí entra a limitação que a inteligência artificial não vai conseguir dar o diagnóstico final. A gente não está aqui para substituir o médico, a gente está aqui para chamar a atenção daquilo que está fora do padrão. Eu brinco muito, a gente recebeu esses dias um exame, a gente tem solução para mamografia, para raio-x de tórax, que um raio-x de tórax deu um alerta estranho no nosso sistema e a gente foi identificar várias bolinhas no raio-x de tórax. Eu falei, o que são essas bolinhas? Passamos para o nosso especialista, esse paciente tomou um tiro de chumbinho. Aí era bolinhas metálicas. A gente não treinou a inteligência artificial para isso. E essa é a grande limitação. Ela nunca vai ser tão específica como um especialista, porque ela não vai saber ainda as minuâncias, os detalhes clínicos para chegar ao diagnóstico final, ao mesmo tempo que ela é limitada para aquilo que ela foi treinada. Se você começa a colocar coisas que não eram para existir ali, por exemplo, um tiro, ela vai se perder, ela vai dar um apontamento errôneo porque ela não foi treinada justamente para aquilo. Com isso, a gente consegue, então, como é o core da nossa empresa,
trazer ferramentas que são de apoio ao diagnóstico, ajudando realmente os radiologistas na tomada de decisão, aumentando tanto a agilidade como a sua respectiva precisão, principalmente nesses casos suspeitos. Mas a gente tem aquele receio. A Europa, a maioria dos países já está aprovando que no caso dos exames normais, não precisa mais passar por um especialista. Enquanto os exames com os achados, aí sim precisa da assinatura diagnóstica. O Brasil vai nessa direção? A gente ainda não sabe, é um pouco complexo. A gente sabe que lá fora tem uma questão, voltando para o caso da mamografia, que nesses países é exigida a dupla leitura. Então, no caso da mamografia, a inteligência artificial entra como uma segunda leitura, porque falta especialistas naqueles países. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda reprimida aí no país. Então, a gente tem que fazer um balanço. Isso é ideal, as nossas inteligências estão no ponto para isso. Por isso que, para superar essa limitação, nós sempre nos preocupamos em ser o mais sensível possível, mesmo que isso perca um pouco de especificidade. E o que é isso? Ser o mais sensível possível é garantir que o menos possível de casos de alteração vão passar desapercebidos pela nossa inteligência artificial. Então, sempre que tiver algo anormal, realmente apontar que são casos de alteração daqueles pacientes. E por isso, muitas vezes, ela acaba pegando coisas que muitas vezes não são alterações. Mas pensando nesse modelo europeu atual, a gente pelo menos vai garantir que o médico vai verificar e que aquilo eu achei algo ou não. Interessante essa sua colocação quando você falou que você não gosta do termo normal e anormal, é porque isso é uma questão de perspectiva. Depende muito da sensibilidade que você estava falando e da especificidade do seu exame. Exatamente. Então, para o ser humano, por ele já ter uma certa experiência de vida, experiência de ter olhado muitas mamografias ao longo da sua vida, de ser treinado, é normal para ele ter alguma alteração que a inteligência artificial identificou. Então, eu acho que é isso que é o recado, na verdade, né? O software, a inteligência artificial, ele dá aquele exame perfeito, normal, sem alteração nenhuma, esse ok. Mas, se tiver um ponto fora da vírgula, já vai para o especialista, que ele também classifica aquilo como normal. Então, por isso que os termos, às vezes, que a gente usa são um pouco difíceis, na verdade, né? Exato, porque a inteligência, ela aprende a justamente olhar o padrão. Um tecido mamário, por exemplo, na mamografia, o que é o padrão? O padrão é você ter o tecido fibrogranular mais denso ou mais adiposo, então dentro da variação, e o ideal é que não tenha nenhum tipo de corpo, massa definido. E às vezes você vai ter um linfonodo intramamário, mas que às vezes a posição que tirou a mamografia não dá para ver tão bem o hilo. Você pode ter um cisto, uma lesão dérmica como uma verruga, que muitas vezes acontece, o técnico não põe um marcador metálico, então a inteligência vê aquilo como uma massa, e aquela massa pode ser um nódulo, porque é uma alteração. Ele está fora do normal, justamente nesse aspecto, e por isso que ele chama a atenção justamente desses casos. E aí é o que o senhor disse, a experiência do profissional é o que vai bater o martelo. Não, isso daqui eu sei que é uma lesão, técnico que não marcou. Não, isso daqui é um cisto que essa paciente já está acompanhando, já tem 10 anos, porque ele sabe daquele histórico. Importante também. Essa interação, né? Fantástico. Eu queria tirar um pouco o foco só da mama, para a gente dar um panorama para quem está nos assistindo também em relação a isso. Hoje, assim, não tenha dúvida que a medicina, a minha visão, que a medicina, em pouco tempo, nós teremos aí os dispositivos, né, que a gente chama de wearables, né? A gente terá esses dispositivos, seja um relógio inteligente, seja o celular associado, tem aí até o Neuralink, né? Enfim, tem até o chip cerebral, enfim. Cada vez mais essa interação corpo-robô, né? A gente vai estar monitorizado.
né? Então, as casas inteligentes. Então, a pessoa vai fazer um xixi na manhã, vai ter análise do xixi, vai fazer um cocô, vai ter análise do cocô. Então, você vai ter as temperaturas, pressão em tempo real, né? Como se fosse um grande Big Brother, né? Vamos dizer assim. É isso mesmo, é isso que você enxerga, que hoje a gente consegue, escaneando você no celular, ver, tem aplicativos, tem dispositivos para ver a sua pele, padrão de lesão, se é maligno ou benigno, você pode avaliar a retina, você pode avaliar uma série de coisas já hoje disponíveis. Dá um panorama para a gente aí de como que você enxerga essa associação médica com a inteligência artificial no futuro. Perfeito. Eu sempre brinco. O petróleo da inteligência artificial são dados. E o que tem acontecido com a medicina nos últimos anos é cada vez a gente ter mais dispositivos eletrônicos, a gente está avançando na parte dos biosensores para ter esses marcadores e acompanhamentos. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre um dispositivo de biosensor que consegue identificar a glicose a cada 5 minutos e fazer a curva glicêmica ao longo do dia. Então, você cada vez mais enriquecido com esses dados, você dá mais poder para a inteligência artificial poder estar desenvolvendo soluções que possam monitorar e, com isso, dar o próximo passo que eu brinco. Qual é esse próximo passo? Hoje a gente ainda está muito no estático. A gente está ainda olhando uma imagem, a gente está olhando um exame, uma série de informações daquele paciente, até às vezes um histórico anterior, mas sem ter uma previsibilidade do que pode acontecer. A gente viu a evolução. Se você pegasse qualquer médico há 5 anos atrás e falasse que teria testes genéticos em clínicas, laboratórios, fazendo todo, para fazer o custo computacional há 5 anos atrás para fazer toda uma análise de uma sequência genética era totalmente absurda. E hoje a gente tem poder computacional que tem essas startups que desenvolveram tecnologias, faz relacionamento. Às vezes você faz o teste aqui no Brasil e descobre que tem um parente na Europa, tem, justamente por matriz de análise e tração de perfil genético. E quando a gente tem a associação desses dados com esse tipo de informação, a gente começa a acompanhar o dia a dia dos pacientes ou de qualquer um de nós aqui, e através da nossa qualidade de vida, hábitos, tudo isso vai ser computacionado, no sentido que vão virar dados. Os modelos de inteligência artificial vão começar a poder prever coisas que vão acontecer com esses pacientes. Então, através dessas informações, um alerta que aquele paciente, por exemplo, pode estar correndo risco nas próximas horas de ter um infarto. Então, corre para o hospital, dispara um sistema de alerta para o convênio daquele paciente, quem está monitorando. Vamos fazer uma análise do paciente em tempo real, quanto a se ele está realizando lesões ou não. A gente tem alguns times na Europa que já estão com alguns modelos de inteligência artificial que esse jogador tem que parar alguns dias de jogar porque ele já está com uma probabilidade de ter uma lesão no próximo jogo de 70%, por exemplo. Porque esses dispositivos vão monitorando ele durante a atividade física, vão acompanhando ele durante o dia a dia, e você começa a ter esse próximo passo, que é essa previsibilidade. Então, associado a essa tecnologia que o doutor comentou, a gente vai poder ter associações de modelos de inteligência cada vez mais práticos, que vão poder extrair esses dados e tomar decisões quanto à probabilidade de vir acontecer um evento seguinte ou não. Achei... Se deixar, a gente conversa aqui o dia inteiro, porque é um assunto que traz muita curiosidade. A aplicabilidade disso no nosso dia a dia é fantástica. E quando você estava falando, né, do projeto Genoma, ele demorou 15 anos para decodificar o DNA do ser humano. Hoje em dia, em um dia, uma máquina ela faz milhares e milhares de leituras. Assim, o custo disso diminuiu muito e a análise de dados aumentou proporcionalmente, né? Completamente. Então, eu acho que a aplicabilidade do dia a dia já é presente. A história de você usar dados em relógios que vão predizer que vai ter um infarto já é realidade.
Teve com o relógio da Apple, um paciente nos Estados Unidos estava tendo arritmia, ele foi no hospital e impediu uma morte súbita. Mas, e como a gente eu acho que o que a gente passou de mensagem é que a inteligência artificial, ela não vem para aumentar o custo da nossa vida. Ela vem justamente para diminuir o custo de várias análises e vários processos e vários procedimentos. Vai racionalizar os recursos. Racionalizar recursos, aumentar a abrangência de pessoal que a gente pega atualmente. Ela vem para facilitar o nosso dia a dia. E aí agora eu vou te perguntar, e o que isso tem a ver com a Previonco? Tem tudo a ver, né, Zuca? Porque, como ele está falando aqui, nós da Previonco também temos modelos preditivos, né? E quando você consegue predizer um dado futuro, você consegue fazer uma intervenção precoce e realmente tentar alterar a história natural de tudo isso, né? Então, as pessoas não precisam ter medo da inteligência artificial, né? As pessoas acham que a máquina, né, começam a achar que é um filme de ficção e não é, você disse, né? Eram modelos matemáticos desde a década de 80 que conseguiram, com o tempo, obviamente, evoluíram e têm uma aplicabilidade agora, né? Então, a Previonco veio exatamente para isso, né? Para a gente prevenir o câncer usando inteligência artificial com genética e telemedicina. Assim como a Arpia faz com predição de imagem em selecionar e otimizar a jornada do paciente, melhorando o resultado, né? Então, eu entendo que é um caminho sem volta, né? Cada vez mais a inteligência artificial estará no nosso meio aí para realmente ajudar os profissionais de saúde, médico, não médico e principalmente paciente. E é muito bom estar vivendo esse momento. É muito bom. Eu acho que é exatamente isso que você falou, eu acho que da Previonco. A Previonco, ela analisa dados em grande escala, mas quem está por trás também é o ser humano, que consegue analisar e consegue refinar esses dados, predizer se essa pessoa tem uma maior probabilidade de ter câncer, prevenir essa pessoa de ter e modificar vários fatores nesse paciente, sendo que a abrangência ela é muito extensa, com um custo bem diminuído. Então, eu acho que para resumir, é isso que eu acho que é a Previonco, e é isso que é a inteligência artificial, e eu acho que é isso que é a Previonco. Perfeito. Bom, nós estamos já encerrando aqui, e eu gostaria das suas últimas considerações e como que as pessoas acham a Arpia, suas redes sociais, enfim, como que que as pessoas conseguem entrar em contato com você, aonde que a Arpia se encontra, suas considerações, e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço novamente o convite, sempre vai ser um prazer estar aqui com vocês. Como consideração final, acho que esse é o aspecto principal. Não tenha medo da inteligência artificial. Não é um robô, um exterminador do futuro ou qualquer coisa nesse aspecto. Connor, né? Exatamente. A gente ainda não está indo mais para esse lado máquina que a gente brinca, né? A realidade, 20 anos atrás, a gente achava que o robô do futuro era algo físico. Mas não, o robô do futuro hoje está no seu celular, está no seu computador, está num software especificamente, e entender que é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, o uso dela ela é tão bom quanto aquele que está ali na ponta utilizando. Então, muitas vezes eu brinco que o médico do futuro não é o médico que não ou vai usar a inteligência artificial. É o médico que sabe usar a inteligência artificial no seu dia a dia, na sua rotina, seja na rotina de atendimento, seja na rotina de diagnóstico. E é sempre um prazer estar com vocês, porque a nossa solução é um pedaço da informação que vai para os algoritmos da Previonco.
essa predição, esse acompanhamento, o exame de imagem é um fator dentro de uma leva de associações, de dados, informações necessárias para chegar aí na tomada de decisão de vocês. E para mim é sempre um prazer estar junto, justamente porque o nosso foco do desenvolvimento dessa tecnologia é sempre pensando no bem-estar e qualidade de vida dos pacientes. Quanto à Arpia, a gente está numa fase de transição, a gente está mudando o nome de Arpia para ArpAI. Então, inclusive, a gente já está com um novo site no ar, então quem quiser acessar é o www.arpai.com. E também vocês podem seguir nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, através do arp.ai, e vocês vão poder estar conhecendo um pouco mais sobre nossas soluções e como a gente vem conseguindo transformar a medicina diagnóstica, justamente acelerando a realização de laudos de maneira mais ágil e assertiva. Excelente. Dr. Daniel, muito obrigado. É um prazer enorme tê-lo aqui. Zucca. Prazer enorme. Foi esclarecedor, eu acho que foi desmistificador o que você falou aqui pra gente. Obrigado e volte mais vezes. Muito obrigado, uma boa noite.